Projeto Língua Visual, Linguagem Visual. Projeto Exposição Língua Visual aborda a linguagem visual. Nós temos a linguagem oral, escrita ou falada, e aqui nesta exposição vamos mostrar obras realizadas nas técnicas de desenho e de pintura, realizadas por crianças do ensino fundamental no nosso projeto Arte da Infância, desde 1999. Neste banner, abordamos aqui a linguagem verbal, fazendo um paralelo com a linguagem visual. Se na linguagem verbal eu digo, eu gosto de você, você entendeu, você está acostumado, você já foi alfabetizado e sabe da função de cada uma destas palavras. Eu é sujeito, gosto verbo, de você objeto indireto. E na linguagem visual? Na linguagem visual não tem sujeito, não tem verbo, não tem objeto direto. Temos o quê? Temos linhas, pontos, cores e o suporte pictórico. Os elementos da linguagem visual são pontos com diferentes hierarquias, densidades, as linhas com diferentes temperamentos, a cor com diferentes tonalidades, formando harmonias cromáticas, e o espaço pictórico, que é um elemento que a gente inclui como elemento da linguagem visual. Esta criança pensa em um tema e ela vai falar sobre esse tema. É a narrativa desta criança. Ela vai usar os elementos da linguagem visual para fazer essa narrativa. E ela aqui para nós conta que tem uma árvore verde com a frutinha vermelha, utiliza linhas, utiliza cores, utiliza o ponto. Então, isso é uma linguagem visual. Este projeto está na internet, no site do projeto Exposição Língua Visual, no Instagram, no Facebook e no portal Aviva, onde temos os nossos projetos culturais. A característica desse projeto é ser realizado nas escolas no formato de projeto. Realiza durante uma semana, em 1h30 de aula, diferentes momentos. Segunda-feira uma palestra, terça, quarta, quinta, oficinas de arte com teorias seguidas de práticas artísticas. Na quinta-feira a criança faz um convite, convida papai e mamãe para vir participar da oficina. Depois esse trabalho é exposto e depois tem uma reportagem, eventualmente. Este conjunto de ações chamamos de contexto realístico necessário, CRN. Este contexto faz a motivação da criança. Na medida que ela tem um conjunto de ações que vão ser realizadas durante uma semana, na companhia dos colegas, durante 1h30 de aula por dia, sexta-feira papai, mamãe, avó, tia vem desenhar junto, depois vai ter uma exposição, depois vai estar no site do projeto, depois pode ser que tenha uma reportagem. Este conjunto de atividades promove um entusiasmo, uma motivação nessa criança. Ninguém faz nada sem ter um motivo. E este constitui um motivo e a criança realiza o seu trabalho de arte com esta motivação, com a participação dos familiares, de tias, avós, se torna um ambiente de diálogo da primeira geração com a terceira geração. Os elementos da linguagem visual, nós temos o entendimento de que a linha é o rastro do nosso movimento. Na medida que desenhamos, que fazemos um gesto, esse gesto fica registrado no suporte, no papel, e é o rastro do nosso movimento. Nós utilizamos pontos, linhas em diferentes temperamentos, né? Tipo linha calma de repouso,
linha sinuosa dançante, uma linha hesitante, uma linha nervosa. E esses tipos de linhas geram diferentes temperamentos no trabalho. Utilização de ponto e de linha, gerando texturas gráficas. As texturas gráficas ou padrões repetitivos são realizados com linhas, pontos, movimentos repetitivos, e são realizados como trabalhos de arte e também se encontram na natureza, no artesanato, na pintura corporal, utilizando então linha, ponto, cor. Falando então sobre cor, vamos ver agora algumas imagens relativas à teoria da cor, o círculo das cores. Recursos da linguagem visual, teoria da cor, círculo das cores. A partir de 3 cores primárias, amarelo, ciano e magenta, misturando essas cores primárias, obtemos as cores secundárias. O amarelo com ciano dá o verde, o amarelo com magenta vai dar o vermelho, e o magenta com o ciano vai dar o azul. Então, o azul e o vermelho são cores secundárias, não são cores primárias. Então, as cores primárias são amarelo, ciano e magenta. E, misturando novamente, temos o círculo das cores completo, e daí identificamos uma determinada região de cores, chamada de cores quentes, onde eu penso que a terminologia mais adequada seria cores de temperamento agitado, assim como temos cores de temperamento calmo, chamadas de cores frias. Esse quente e fria não tem nada a ver com temperatura, isso tem a ver com temperamento, quente e frio. E aí temos trabalhos realizados com cores agitadas e com cores calmas. Outras possibilidades também de harmonia cromática, usando cores quentes com detalhe de cor fria, quente e um detalhe de cor fria. Ou então, dá ênfase em um detalhe usando cores frias e um detalhe em cor quente. São recursos expressivos da cor e outras harmonias. Aqui, utilizando diferentes harmonias, através de cores opostas ou complementares. Nós temos o amarelo e o roxo como cores complementares, e temos esses trabalhos. O verde e vermelho como cores complementares. O azul, laranja também como cores complementares. Essa é uma forma de realização da harmonia cromática. A outra forma de utilização é sobre a saturação cromática. A cor no seu matiz, em tonalidades naturais, e essa cor, se eu misturo branco, ela vai ficar esmaecida, uma tonalidade das cores. E aqui, se eu misturo um cinza escuro, ela vai ficar com baixa saturação, com tonalidades escuras. E isso pode ser usado para dar contrastes, dar ênfase em determinadas figuras. Então, é mais um atributo da cor, a ideia de saturação cromática. Os trabalhos de arte resultantes desta sequência podem ser vistos. Exposição. A função da exposição é expor ao outro. Expor é se expressar ao outro. Por meio da linguagem visual, eu me expresso e comunico ao outro. Na exposição, a minha expressão artística vai em busca do outro que, ao apreciá-la, consuma o nosso encontro. Já não estou sozinho. Então, assim, o desenho é a nossa narrativa, a nossa expressão, mas ele só vira comunicação quando ele é visto pela outra pessoa. Aí se conclui o processo da comunicação através da arte. Aqui podemos ver alguns trabalhos realizados por crianças do ensino fundamental, dentro de temáticas. Essas temáticas ocorrem de forma espontânea. Nós não determinamos temática para o exercício da criança. Ela usa os recursos da linguagem visual, ponto, linha, cor
e realiza o seu trabalho. Posteriormente, identificamos a ocorrência recorrente de temas como as casas, a cachoeira, árvore, flores, e apresentamos aqui em conjunto para a apreciação. Mas o projeto não pede que se realize determinado tema. Isso é definido pela criança, dentro da sua intenção expressiva, com a liberdade de expressão, com a sua narrativa. Ela usa os elementos da linguagem visual para fazer a sua narrativa do seu interesse, do que interessa à criança. Então, sabendo dos recursos da linguagem visual, ela tem a liberdade da sua expressão. Isso é diferente de um desenho livre, que às vezes se dá para a criança papel, lápis de cor, etc., e se diz que é um desenho livre. Não existe jogo sem regra. Futebol tem sua regra, vôlei tem sua regra, basquete tem sua regra, né? E também assim, para se fazer determinado desenho, você vai usar recursos da linguagem para fazer uma determinada expressão. Então, é preciso que antes a criança passe por um procedimento da alfabetização na linguagem visual, para daí escolher a sua expressão. Outros temas abordados são as árvores, temas cachoeiras, flores, tema cabeças. Projeto Língua Visual.